Fala galera, está começando mais um podcast aqui do programa Cidade em Foco. E nessa semana eu tô muito feliz, gente, porque estou recebendo um casal aqui, que eu sou muito fã, particularmente falando, e tenho certeza que você que está me assistindo, você que está me ouvindo, que conhece o trabalho deles também, é fã, e você que não conhece vai se tornar fã a partir de agora, porque é muito bacana. Estou falando de Laís e Arthur, que são os proprietários do Birita Filme. Já ouviu falar? Então fica ligado aqui que hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história deles, um pouquinho da trajetória, os projetos. E já quero falar com você que está me vendo, você que está me assistindo, para poder compartilhar esse vídeo, para poder seguir a gente nas redes sociais, espalhar mais ainda essa história, que é uma história de amor, acima de tudo, né, gente? Totalmente. Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, poder ter esse espaçozinho pra gente poder falar da nossa história e da história das pessoas que passaram pela gente. Isso aí, prazer é nosso receber vocês aqui, sejam bem-vindos. Como eu disse, estou muito feliz, sou muito fã do trabalho de vocês. Quero conhecer hoje um pouquinho da história de vocês dois, né? Conta pra gente, primeiramente, como que vocês se conheceram, né? Como que começou essa história? Então, eu começo ou você começa? São quantos anos já? 16 anos 16 juntos. 16 anos juntos. A gente se conheceu fazendo cinema, né? Mas é aquele cinema amador de primeiro momento, porque eu tinha 15 anos de idade e eu tava fazendo meu primeiro filme longa-metragem e eu tava precisando de pessoas. E aí, onde é que eu fui? Fui no Festival Curta 3 Rios, que ela estava com o filme dela lá. Não conhecia ela, conheci lá porque ela ganhou tudo quanto era prêmio que tinha. E Na verdade, eu já tinha participado de um festival estudantil antes, né? E com o filme que eu tinha feito, eu tinha ganhado 8 prêmios. Entendi. De 11. E tinham 10 filmes concorrendo. Então, por conta disso, o meu filme foi pro Festival do Sesc, que foi onde eu conheci o Arthur. Entendi. Foi o segundo Curta 3 Rios. O Arthur, né, você já trabalhava com filmagem, com seu pai? Meu pai tinha uma empresa, né, naquela época lá do VHS lá, e aí eu, na verdade, eu queria ir pro cinema, eu queria aquele pensamento de garoto, né, eu quero fazer uma coisa mais cinema, mais ficção, aquela coisa toda. E fui atrás desse sonho, né, e aí nesse caminho que foi quando eu conheci a Laís. Você também, Laís, sempre gostou? Teve alguma influência? Na verdade, eu meio que caí de paraquedas no cinema. Porque eu gostava muito de fazer, no intervalo do colégio, eu gostava de fazer tatuagem de nanquim. E aí falaram assim, vai ter um negócio de cinema aqui no colégio, quem vai querer participar? Todo mundo queria por conta de atuação. Todo mundo achou que ia ser ator. Sim. E eu fui por causa da maquiagem. Eu falei, de repente eu entro para poder fazer maquiagem. E nesse meio tempo eu entrei e eu fiz um filme, eram 10 grupos, né? E a gente teve noções básicas de cinema, posição de câmera, iluminação. Pausa para as maquiagens da Laís, que ela tá falando de maquiagem de mão aberta, mão sangue. Ela gostava de fazer essas maquiagens artísticas. Tá? Não é maquiagem qualquer, né? É uma maquiagem já cinematográfica o negócio. Era tipo assim, roxo, machucado, entendeu? Entendi. Então eu gostava. Então eu falei, de repente eu posso somar de alguma forma. E aí eu tive noções básicas de cinema, básicas mesmo. E aí no final do curso a gente tinha que fazer um filme documental e depois todo mundo ia juntar para poder fazer ficção. Sim, O meu documental ganhou 8 prêmios de 11. E aí eu fiquei muito feliz, né? A cara da humildade depois. Porque o roteiro foi meu, Sim, o Rodrigo ajudou muito também, mas assim, o roteiro foi meu. E eu curti muito fazer. E aí, no segundo Curta 3 Rios, eu primeiro fui sorteada uma blusa, ganhei uma blusa, ganhei como melhor documentário e no final conheci o Arthur. Eu falei, pronto, fechou o pacote de sorte. Eu virei para o pacote aí, me dei bem. Entendi. E foi o Arthur que chegou e te chamou e vamos fazer? Na verdade, ou foi você? O que acontece? Foi 7 de setembro de 2006. Ela lembra a data. Ela não é. E aí, eu tinha desfilado pelo Educacine e depois eu fui pro festival. Tava minha mãe, tava minha irmã, meu irmão. O Arthur tava com o pai dele, só que a tia dele tinha sido minha professora do pré. E aí, quando conheceu minha mãe, chegou conversando, e aí foi muito engraçado, porque assim, todo mundo rodeando, falando do prêmio, eu só vi o Arthur. E eu só conseguia conversar com o Arthur.
Eu não via mais ninguém, eu não via minha mãe, eu não via o pai dele, não via ninguém. E era o Arthur. E aí, eu conversando com ele, eu fiquei com medo de perguntar a idade. Eu fiquei com muito medo de perguntar a idade. Porque ele era mais novo, mas eu não sabia. Porque o Arthur sempre foi muito maduro, sabe? Os assuntos dele, ele já estava falando do filme dele, que ele estava querendo rodar, que ele estava precisando de gente. Ele já estava com o roteiro pronto. Tanto é que ele me passou o roteiro, eu li em 3 dias, porque era um roteiro muito bom. Ele falava sobre a valorização da vida, né? O valor de um momento. E você imagina, um menino de 15 anos já com essa mentalidade. Um garoto prodígio. E aí eu achei muito interessante. Então a gente se conheceu no dia 7 de setembro. Dia 13 a gente deu o primeiro beijo. E foi muito legal, porque eu sempre gostei muito de desenhar. E eu joguei ainda direto pra ele. Num dos meus desenhos, tinha um desenho escrito assim: tem alguém pensando em você. Eu. E aí eu mostrei ele, e aí eu senti um sorriso, aí eu falei, vou deixar ver, porque foi muito engraçado, porque assim, pra mim não ficar com outro menino, eu inventei 7 regras pra mim não ficar com ele. E pra ficar com o Arthur, eu tinha que quebrar todas elas. Todas. Tá vendo? Tô me sentindo, cara. Ele tá, cara. Não, e foi uma coisa assim, muito de sinergia, porque a gente se olhou e foi, sabe? Foi uma coisa natural assim, mesmo, natural, de parceria, porque de lá até aqui, sempre juntos, né? A gente tem uma filha, a Lara, hoje ela tem 13 anos, ela foi a precursora dessa união forçada. No sentido de que a partir do momento que ela veio, a gente falou, não, vamos ficar juntos, não vamos desistir de ter uma família. E fomos. E foi justamente nesse período que a gente falou, agora a gente realmente não dá para seguir com o sonho do cinema ficção, com o sonho do cinema documental. Nós precisamos construir alguma coisa pra gente. E foi aí que surgiu a ideia de ter um trabalho mais profissional. Aí foi a ideia de falar, meu pai tinha uma empresa que gravava eventos, vamos gravar eventos, vamos ver o que a gente pode trazer do cinema, para que naquela época, gente, era tudo gravado em VHS, era ainda aquela transição de VHS para digital, e os eventos de casamento eram gravados de uma maneira muito amadora. Então a gente chegou com conhecimento do cinema, colocamos ali, começamos a gravar com mais câmeras e tudo mais. E aí que começou. Aí o sonho começa, deu o start na nossa vida. Vocês começaram em 3 Rios. Em 3 Rios. E quando surgiu o Toque de Cinema? Então, aí a gente foi, o nome na época da empresa era EDM, que eram as iniciais do nome do meu pai. Só que eu sentia que eu estava levando um legado comigo, mas eu queria construir alguma coisa minha. Alguma coisa que tivesse assim, né, a nossa cara, o nosso jeito de ser. Aí, depois de um tempo fazendo, aí já tinha um tempo já, a gente falou assim, não, vamos fazer uma nova empresa, uma nova cara. Aí fizemos a Toque de Cinema. A Toque de Cinema veio em 2014. Entendi. Que a gente falou, a gente precisa de um nome realmente que represente a gente, né? Porque não tava. E aí, Toque de Cinema, dentro do mercado de casamento, e era bem aquilo que a gente tava trazendo mesmo, né? Diferencial ali, né? Trazendo no cinema. Isso há alguns anos atrás, né? Isso, que não era, exatamente. Era tudo muito diferente, né, do que é agora. O mercado era diferente. A Toque de Cinema, ela veio muito assim, com o depoimento do casal, a gente trazia um pouco da atuação, refazendo alguns passos do que o casal tinha vivido. Então, assim, atuação mesmo, tipo, a noiva, ela teve depressão, então a gente colocava ela na cama, chorando. Então, assim, isso... Criando alusões à história. Recortes da vida daquelas pessoas que foram decisivas para elas serem o que elas estão naquele momento, né? Então, às vezes tinha recortes assim, mais dramáticos, às vezes tinha alguma coisa mais família, ia variando muito de acordo com a história, mas sempre buscando a essência das pessoas. De alguma maneira, isso deixava os filmes únicos, porque o que me incomodava? Era tudo igual. Quando você olha os filmes de casamento... É mecânico, lá, né? Mecânico. Só pode trocar a cara dos noivos, fazer um troca de rosto com aqueles filtros, que dá no mesmo. Hoje que meio ainda é assim, né? É o vestido pendurado, tudo em câmera lenta. É um pouco do que a noiva disse. E aí você, cara, tem uma história ali. Entendi. O que não deixa de estar certo também, né? Cada um faz o seu trabalho, cada profissional faz de um jeito, mas dá pra ir além. A gente não queria fazer dessa forma, né? Fazer diferente. Fala, cara,
há toda uma trajetória, há todo um porquê desse dia estar acontecendo. Então, é porque nós vivemos toda a evolução do audiovisual. Do audiovisual, sim, é verdade. A gente fala assim, nossa, agora eu me senti sendo representante de um museu, mas vamos. Vem comigo que você vai entender. A gente veio do VHS pro digital. Quando a gente entrou no digital, nós entramos numa edição de vídeo mais evoluída. A edição não linear, ela tomou conta. Porque antigamente era uma edição feita em tempo real. Então é uma edição que permitia você fazer mais recortes do vídeo, misturar mais as coisas. Então foi uma evolução não só de qualidade de imagem, foi uma evolução de edição. Quando saiu das câmeras digitais e passaram para o que a gente chama de DSLR, que também são câmeras digitais, mas com lentes de mais qualidade, aquela coisa toda, trouxe um arzinho mais de cinema mesmo, porque você podia desfocar o fundo, trabalhar o olhar para onde a pessoa ia ver a cena. Aí houve uma evolução de linguagem. A gente parou de pensar só numa edição com uma música e começou a pensar, peraí, que história nós estamos contando? E depois que a gente viu que a gente, no casamento, tudo que acontece ali, atrás daqueles protocolos, tem história de pessoas reais, aí veio uma outra transformação. É porque parou de ser só um monte de ceninha junta e começou a ser, peraí, sobre a história de quem que a gente está contando? Quem são as pessoas? Por que essa noiva está entrando? Aí veio essa onda. E agora eu vejo que é uma nova onda. Porque a onda de agora não é mais por que a noiva está entrando. Só. É o que eles estão sentindo. Então o papel hoje do filmmaker dentro do casamento, ele é da forma ao abstrato. É aquela coisa de perceber o que as pessoas têm ali de conexão entre elas e tentar traduzir isso em imagem e som. Né? Então é um trabalho de aprofundamento que eu vejo assim, tem profissionais que já chegaram nesse patamar, nesse momento, e tem outros que ainda estão descobrindo esse momento, né? O que é muito, muito interessante. E aí que veio toda essa loucura de sair da Toque de Cinema e começar um novo projeto. Isso aí, isso que eu ia te perguntar agora, que é o Birita Filmes, né? Quero saber como que foi essa transição, o que aconteceu, né? Que vocês falaram assim, a gente precisa mudar, você já começou a falar, né? Vamos mudar a roupagem, vamos mudar um pouco o que a gente está fazendo. E aí nasce um novo projeto que vem encantando ainda mais pessoas, né? E com uma roupagem totalmente diferente do Toque de Cinema. Aí começa o entendimento que nós somos de fato artistas. E como todo artista, o que a gente imprime na nossa obra tem muito a ver com a gente. Então começou ali um processo, principalmente durante aquela coisa toda que aconteceu no mundo nos últimos anos. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu. Essa coisa que aconteceu fez a gente refletir muito sobre qual que é o nosso papel, o que nós estamos fazendo. Muitas pessoas passaram por isso, não foi diferente com a gente. Sim. E a gente entrou naquele processo de se refazer. Sim, e foi um momento de paralisação, principalmente na área de eventos. Né? Principalmente na área de eventos. Para nós, foram mais de 40 eventos adiados. E depois esses eventos tiveram que ser executados num período muito curto, o que complicou toda a capacidade de produção da nossa empresa e de diversas outras. Então foi um momento muito de... Ou você sentava e se questionava e buscava um novo horizonte, ou de fato você realmente ia sentir um impacto daquilo tudo e com a sensação de não estar fazendo nada. Então o que... Parar mesmo. O parar mesmo, como muitos pararam no meio, infelizmente muitos pararam no meio do caminho. Nem cobro das pessoas saberem ter agido nesse momento, né? Mas foi o nosso momento de olhar e falar, peraí, porque no Toque de Cinema a gente ainda criava aquelas cenas de alusão, olha eu batendo no microfone, criava aquelas cenas de alusão, mas eram cenas criadas. Né? Era ainda aquela coisa de você colocar o casal quase na mesma linha de um personagem, de um ator, né? Entendi. Na Birita, a gente quis quebrar tudo isso. A gente quis fazer, se a gente gravar só as pessoas como elas são. Nada de protocolo. Nada de protocolo. Se a gente não pedir cena nenhuma. Se a gente chegar para gravar um pouco mais cedo e gravar tudo que a gente nunca gravou. As coisas que a gente vê os outros rindo, as histórias da mãe da noiva, que sempre tem uma graça ali, mas que a gente nunca grava. Os diálogos que existem durante a festa. E aí, se a gente fizer isso, né? Colocou o pai da noiva falando que a noiva era adotada. Mentira, mas ele fala isso. Ele brinca. Num filme tradicional, a gente não teria nem como usar isso, sabe?
a noiva falando que tá morrendo de fome. Uhum. Como que a gente usa isso num filme Porque de começou a casamento? vir essas frases. Quando você começa a ligar a câmera onde ninguém espera, você começa a receber o real das pessoas. E o jeito que elas se tratam é o que fica pra eternidade. Quando a gente vai lembrar de quem a gente gosta, a gente lembra primeiro da maneira com que aquela pessoa tratava a gente. Sim, uhum. E aí quando a gente começa a explorar essas relações, aí a gente começa a ter um material que, de fato, consegue a longevidade. Porque você pensa bem, para nós, que trabalha com recordação. Longevidade é a palavra. Sim, verdade. Porque daqui a anos a pessoa vai ter que assistir aquilo e ainda achar bom. Então a gente precisava de um tema ou de uma forma de explorar que ultrapassasse a linha do tempo. Que não ficasse velho com a tecnologia, né? Então, há filmes e há filmes. Tem filme que você vê até hoje, mesmo sendo antigo. Essa mesma coisa. Não, e assim a gente sempre fala. O vestido, daqui a um tempo, a moda muda. Porque a gente tem filmes lá em casa que, assim, era manga bufante, a noiva fantasiada de bolo, né? As decorações. O tempo às vezes nem sempre é generoso. Né? Mas a gente fala isso muito com as noivas. Invistam em experiência. Invistam nessas relações. Não façam making-off sozinha. Vivam um dia como se fosse realmente um marco, porque é um marco. Verdade, é um momento único ali, né? E aí veio a coisa que eu mais gostei da Birita. Que a gente transformou ela numa espécie de revolução do mercado. Por quê? Todo o nosso mercado, ele é modulado para uma noiva romântica, para um momento muito carinhoso. É um momento romântico. Sim, mas... É um momento carinhoso. Só não pode perder a tua essência. Verdade, é quando você pega e filma, né, a noiva bebendo, a noiva entendeu? brincando, muda totalmente. Muda totalmente. Eles gostam, eles entram na vibe, eles compram a ideia, né? É porque ali eles estão com que a gente fala. Quem fica no final da festa é quem não quer que ela acabe. São os amigos de verdade. É a família que viu todo o corre daquele casal, sabe? Porque casar não é fácil, né? É um monte de perrengue junto. E aí, essa energia é muito boa. A gente fala, existe 3 tipos de abraço, né, Arthur? O abraço do início, que é do tipo, ai, que legal, esse dia tá acontecendo. Porque a noiva chega, às vezes encontra algumas pessoas, dá um abraço e já vai na correria, já nem olha, não é uma coisa que você sente tanto. O segundo abraço, que é aquele abraço geralmente entre a cerimônia e a festa, que as pessoas, essa cerimônia foi linda. E tem um último abraço, que é aquele abraço de não, por favor, não acaba não, vamos pedir mais música, vamos fazer. Então tem disso, sabe? E você poder ver a transformação desses sentimentos durante o dia, você vê, cara, como um ser humano é intenso, como um ser humano é cheio de oscilações. Vocês acabam meio que entrando na vida da pessoa ali, né? Fazendo parte daquele momento, daquela história. E talvez aí que seja o diferencial de vocês. Sim. Eu acredito muito nisso, que a gente sente que o trabalho de vocês vocês conseguem transmitir o que aquela pessoa está sentindo, né? O que aquela pessoa está vivendo, muito mais que só um filme. Exato, exatamente isso. Fazer parte é o nosso trabalho. Eu falo que filmar é só uma questão técnica mesmo. Mas a gente faz todo um preparo. A gente conversa com... Né, 30%. 30%. A gente entra em contato antes, a gente conversa com os casais, às vezes conhece a família. Tudo isso vai me ajudando a entrar num universo que não é meu. Quando eu vou gravar, eu preciso esquecer um pouco do Arthur. Eu tenho crenças, eu tenho meus valores, mas eu estou entrando num universo que não é o meu. Então é todo um preparo para a gente poder chegar lá respeitando, sem nenhum preconceito, o universo particular de cada um, né? Para que a gente possa ter aquela relação de confiança. Ninguém faz bobeira para tua lente se não confiar no que você vai fazer naquela imagem. Ninguém vai falar as histórias que mais se emocionam, porque a gente às vezes pega pai que nunca falou nada. A gente pega pai chucro, às vezes, aquela pessoa que teve uma criação rígida, que vira pro vídeo e fala assim, é o filho que eu mais amo, é a pessoa da minha vida, não sei o quê. Então a pessoa se solta. Mas por quê? Porque teve uma postura de confiança que é criada durante todo aquele dia. Então tudo para nós importa. Às vezes as pessoas veem a gente quietinho num canto, ou às vezes a gente fazendo alguma cena específica. Tudo isso é pensado para que as pessoas possam ir vendo aquilo e devagarzinho se soltando e botando para fora quem elas são. Bacana. A gente tem pais de noivos que se acabaram na pista e no final o noivo falou assim, então, ele dançou tudo que ele nunca dançou na vida, né? Porque ele não é de dançar. Ele é sério, ele é na dele. E assim, a gente tem
ele com a gravata na cabeça, dançando até o chão, né? E assim, a energia que a gente traz, né? Porque a gente sabe que ali tem muita dificuldade até chegar ali. Essa questão da... Me perdi. Então, é muita batalha. As pessoas têm na vida, o brasileiro sofre para conseguir tudo, independente da classe. É uma luta que a gente tem. E às vezes a gente encontra pessoas que tiveram que lutar muito mesmo. E às vezes isso inibe elas. Mas quando chega no momento que ela sente que o que ela está fazendo, acho que eu penso que eles nos veem da seguinte forma: o que eles estão fazendo é maior que eles. Não para neles. O que eles estão fazendo é para minha família. Então eu acho que isso dá uma motivada para mesmo depois disso tudo eles virarem para a câmera e falar alguma coisa. De forma espontânea, porque na Habilita a gente não pede depoimento. A gente lá tem essa única regra: ir pro evento e se conectar com as pessoas. É a única regra. Mas eu sinto que as pessoas acabam se expondo. E quando é mais sofrido assim, chega a emocionar mais, né? Porque teve uma batalha ali. São de verdade, sabe? Você sente a gratidão nos abraços. Teve um que me marca muito, que a mãe da noiva falou assim: eu não vou chorar. Porque ela batalhou muito na vida. Ela falou assim: não, eu sou forte, eu só quero viver esse dia com alegria. E no final... Ela chora. Eu vi. Ela fala: eu perdi a aposta. E que bom que ela perdeu a aposta, sabe? Porque ela se permitiu. E isso pra gente é muito legal, né? Com muito certeza. gratificante. Entendi, bacana. Falando agora de prêmios. Já sei que Laís que deu esse pontapé inicial, né? Na primeira premiação são 7 prêmios internacionais, não é isso? Isso. A gente... no nosso setor, a gente tem algumas associações que elas julgam os filmes e elas têm rodadas durante o ano, né? E aí tem as particularidades de cada associação. A gente enviou nossos filmes para 2 delas, que é a Bride Association e Inspiration. E em todas elas os filmes foram premiados. Então todos os nossos filmes são selados praticamente pelas 2 associações. Todos que a gente mandou. Todos os filmes que a gente mandou. E isso fez com que, no ano passado, a gente tivesse um número bom de premiações, ao ponto da gente ser top 10 no ranking geral. O que é o ranking geral? É de todos os filmmakers do mundo inteiro. Ali ter o selo top 10 por conta disso. Como funcionam essas associações? Pessoas do mundo inteiro, principalmente o Inspiration, que está em 70 países, eles enviam seus filmes e aí a gente tem lá 3 jurados, geralmente, que eles escolhem e só divulgam próximo do resultado. E essas pessoas analisam criteriosamente os filmes e premiam eles, dão uma pontuação ao ponto de eles serem premiados, né? E eu não acreditava que no nosso filme poderia. De fato, eu sou da relação, eu sou mais, assim, pé no chão demais. Pra não dizer que eu sou pessimista, eu sou pé no chão demais. E a Laís não. A Laís, ela tem essa luz de olhar pras coisas e falar: não, bora lá e tal, eu né? Eu sempre falei: manda. Ele não. Mas isso desde 2014. Eu falo: manda, Arthur. Ele não. Nosso filme não é pra isso. Não é pra isso. A gente faz filme pro casal. Nosso objetivo... Arthur, manda. Tudo bem. O casal tá feliz, mas o filme tá bom, manda. Ele, não manda. Não. E aí, o que a gente fez, eu tomei a iniciativa, eu mandei. Sem falar com ele. Não falei. Foi o primeiro filme que a gente fez com a linguagem Birita. Então a gente saiu daquela situação que aconteceu nos últimos anos com o seguinte pensamento: vamos pro evento gravar o que a gente acha que deve ser gravado. Esse filme rendeu, quando a gente assistiu ele, a gente falou: que isso? Nós não chegamos nesse resultado. Aí ela, isso não, vou mandar ele. Eu falei: não manda, porque eu não quero que manda. Depois, um dia... Por que eu não falei nada? Eu falei: se não ganhar... Fica por isso mesmo, ninguém sabe. Ninguém sabe. E não cria expectativa. Você fala: mandei, ele vai criar expectativa. E aí chegou no e-mail dele. Aí chegou lá no meu e-mail que a gente tinha ganhado um selo, primeiramente de menção honrosa, porque ele atingiu a nota 8, né? Isso. Aí ele já ganha o selo. Quando chega na nota 8, ele ganha o selo de menção honrosa. E aí eu vi aquilo, falei: com certeza ela mandou o vídeo sem eu saber. Eu fiquei sabendo agora. A gente chorou muito. Mas a gente ficou muito feliz. A gente ficou muito feliz. Porque todas as nossas referências estavam lá. Pra galera entender, tinha filme da Rússia, tinha filme da Itália, tinha filme da Grécia.
Então, assim... Tinha filme Fernando de Noronha. Assim, lugares que você... Porque logo vem isso na cabeça das noivas. Os lugares, né? Onde eu vou casar, quanto eu vou investir, decoração, aquela coisa toda. Mas o nosso filme ganhou porque ele tinha calor. Esse que foi o diferencial dele. E a gente pediu uma análise, né? Poder, o que foi que ganhou essa nota? Por quê? E o que falaram pra gente foi isso. O filme de vocês tem pessoas, né? Tem histórias. E essa energia que, mesmo sem conhecer as pessoas, a gente consegue sentir. E aí a gente ficou muito feliz, assim. Porque, de verdade, o que a gente viveu nesses últimos 2 anos foi muito pesado. Muito pesado. Porque a gente ligou para todas as noivas. A gente fez uma agenda online para elas conseguirem remarcar a data delas. Da gente chorar com o noivo no telefone porque perdeu a avó. E assim, foram muitas situações difíceis e a gente tava ali com elas. E você chega aí e vê assim o seu trabalho. É um reconhecimento. Você está no olho do furacão, numa situação inusitada que envolve o mundo inteiro. E você ainda ser reconhecido por algo que você fez de diferente. Isso é muito legal. E acaba passando uma história, né? Um filme ali de tudo, né? Passa. Lá do início, você com seu pai, lá em Passa sim. Porque a gente nunca fez outra coisa na vida, né? A nossa vida inteira foi fazendo filme, né? Ou documental, ou... Então, foi isso. E aí a gente se vê, a gente é da aglomeração. A gente gosta de todo mundo junto. O meu trabalho, né, é aglomerar a galera toda. E aí você vê, cara... Só para 20 pessoas, sonhos de noivas, assim, que elas planejaram. Noiva casando com máscara, que é uma coisa complexa. Você esconder o sorriso é uma coisa dolorosa nesse dia, né? E aí a gente vê, teve um casamento que ele foi premiado também, que esse negócio que teve aí obrigou eles a fazerem na varanda o casamento para 20 pessoas, entendeu? Porque liberaram na sexta-feira para eles casarem no sábado. Então foi muito reduzido. E a gente já conseguiu histórias boas e esse filme ele tem 2 premiações. Então assim, não é o lugar, mas as pessoas e a energia que a gente consegue trazer, sabe? Que a gente consegue enxergar. E aí foi. Eu sinto que deu aquela sensação de achamos o nosso momento, assim, achamos o nosso jeito de fazer. A gente se desfez e se redescobriu de novo, sabe? E é muito gostoso, porque não tem um evento que a gente não fique... a gente não tem limite de tempo de cobertura, né? A gente fica até quando for preciso. A galera sabe disso, mas não tem um evento que a gente não saia e a gente não receba abraço do casal, dos familiares, dos convidados, porque eu vejo que a gente deu ali um acolhimento e eles também nos acolhem. Eles nos deixam muito fortes quando fazem isso, né? E é muito bom. Isso é muito parece um sonho para qualquer filmmaker. Acho que é a maior recompensa, né? De todo aquele trabalho, de toda aquela história que tem ali. Aí não parou porque veio os selos. Aí todas o Inspiration, ele tem, além desses selos que durante o ano, ele tem uma premiação máxima, que é o Golden Lens, que é o que a gente chama de Oscar do nosso setor. E ele engloba tanto a fotografia quanto o filme. E nós fomos indicados ano passado como o melhor filmmaker do Brasil, na categoria Revelação do ano. E só a indicação por si só já é um prêmio. Sim, com certeza. É absurdo, a gente ficou muito feliz. E esse ano, semana passada, nós fomos indicados a melhor filmmaker do Brasil, já não mais como Revelação, mas a gente está lá como indicado também. E isso para nós, segundo ano consecutivo, é muita coisa boa. E ano que vem a gente vai estar também fazendo nossa primeira palestra. Então, isso que eu queria falar agora, desses projetos já para o futuro, né? A gente está finalizando 2022, né? Vem 2023. Tem a primeira palestra de vocês. O que vocês estão planejando aí para o ano que vem? Muitas novas histórias, novos momentos? Então, 2023 para nós é o nosso momento, porque a gente já vai ter vencido muitas coisas do que ficou de tudo isso, né? E a gente vai poder, de fato, voar e aproveitar todas essas oportunidades que estão vindo. A gente vai ter a chance de falar de toda essa transformação para um público de 600 pessoas,
que é o congresso que a gente vai estar participando, primeira vez que a gente vai estar palestrando. Tá na barriga. E com uma felicidade muito grande, porque lá vão estar 5 palestrantes de vídeo. E os 4, tirando nós, os 4 são mais maduros no sentido de já estar no mercado, ganhando prêmios há mais tempo, mas são os 4 maiores do Brasil, São referências. sendo um deles um dos mais premiados no mundo. Então, e é inclusive nosso mentor, pessoas que assim, que a gente teve como referência e que a gente assistiu palestra, que a gente fez curso, e a gente vai estar no palco com essas pessoas, falando para essas pessoas, o que nos deixa com mais frio na barriga ainda, mas a gente vai estar lá defendendo nossa visão, defendendo o nosso jeito de fazer, e enfim, falando de tudo que a gente gosta de realizar, né? Então, pra gente, inicialmente, o congresso vai ser um ponto de virada, e já está sendo, né? E está continuando expandindo, né? A cada vez mais a gente é chamado para fora daqui para poder fazer nossos trabalhos, levando o nosso jeito de fazer para os cantantes desse Brasil aí. A correria danada a semana inteira. A correria danada a semana inteira, porque não é fácil, não é só no dia que a gente trabalha do evento, tá, gente? O dia do evento é o dia mais tranquilo de se trabalhar. Porque tem muito isso também, né? Tem muita gente que acha isso, né? Gente que trabalha com audiovisual. Filmou, acabou. A gente ouviu falar assim, mas poxa, é só filmar, é só 1 horinha. Pois é. Mas aquela horinha vai se transformando. Aquela horinha rende, quem edita vídeo aí sabe disso. E a gente às vezes fica 14 horas de cobertura dentro de um evento. Às vezes a gente chega 5, 6 horas antes da cerimônia começar e vai até, às vezes, o dia nascer. Ixi, até. A gente, como não põe horário para finalizar, a gente tem muita história boa de final de festa. Não, tanto a parte emocional, né? Porque os abraços com mais choro, com mais energia boa, estão ali no final, como marmota também, graças a Deus. Porque é disso que as pessoas lembram no dia seguinte. Sim, né? Ou não lembram, né, também. Não lembram, estão lá pra poder... às vezes acontece. Justamente isso. Às vezes acontece de eu postar um negócio lá, a pessoa fala, gente, eu não lembrava disso. Foi eu? Eu acho que lembrava, mas... Mas isso é muito gostoso, né? Porque a gente sabe que o que a gente está fazendo vai ser para sempre. Sim, né? Verdade. As histórias que a gente eterniza. É muito estranho você falar assim, muitas pessoas falam, mas só mais um dia, só mais um evento. Cara, não é, sabe? Aquelas famílias, elas estão esperando, às vezes, 11 anos para aquele casamento, né? E tem coisas que eles não falam um pro outro, porque assim, tô convivendo ali, ele sabe que eu amo ele. Ele sabe que eu gosto. Tem muitos sentimentos retraídos em toda a família. Ele sabe que é importante pra mim, eu não preciso falar. Cara, precisa, sabe? E na conversa, às vezes, uma mãe, às vezes ela não fala, mas só de filmar o jeito que ela tá olhando admirada pra filha, o sabe? olhar diz, né? O olhar diz muito. E a gente precisa estar atento a isso. Tem um filme que me marcou muito. Ainda era na época da Toque de Cinema, né? Da Patrícia. Da Patrícia, né? Muito legal. Ela foi mãe, né? Antes do casamento, muito nova. E a mãe acolheu ela, né? A mãe não deixou ela, não colocou pra fora. E eu podia estar falando essa história? Pode. Porque o que acontece? O pai saiu de casa, porque ele não aceitava a situação. E a mãe era dona de casa, e a mãe se viu sem chão. E a filha, barriguda, estudando, foi trabalhar para não deixar a mãe, né, naquela situação. E a mãe virou pra gente e falou assim, eu tenho muito orgulho dela, porque ela segurou as pontas num momento que eu estava fraca. Eu não consegui seguir em frente, e ela seguiu para mim. E conversando com a filha, ela falou assim, eu sou muito grata à minha mãe, porque ela podia ter me colocado na rua, ela não me colocou. Ela preferiu que meu pai saísse e ela ficou comigo. E aí a gente falou assim, vocês já falaram isso uma com a outra? Não. Aí a gente colocou as duas muito frente. A gente conversou separado, né? Pra entender a dor de cada uma ali. E quando elas tiveram essa chance de dizer, ninguém disse, só chora. Mas já é o suficiente, né? Elas falaram obrigada e tal,
Mas você poder criar essas conexões que são reais, são delas, é da história delas. Aquela imagem não é pra vida toda. Depois a mãe dela logo veio a falecer, depois do casamento. De uma forma muito... Porque foi infarto, né? Então foi uma coisa muito... repentina. Nossa. E aí quando a gente fala, gente, é pra vida toda, tem pessoas que deixam saudade, que deixam saudade. Por isso que eu acho que o nosso trabalho nunca deve ser só registrar. Porque só mostrar uma pessoa entrando, só ia ficar muito vago. E eles iam ter que fazer uma força danada para lembrar o que eles sentiam e até iam esquecer com o tempo. Mas quando você mostra essas relações de uma maneira tão viva, é algo de você pensar, poxa, peraí, minha história sou eu, minha vida tá ali, meu sentimento tá ali. Não é só uma noiva entrando. Né? E dá muito orgulho saber que a gente participou de todas essas histórias, sabe? Não que a gente teve importância, mas que a gente estava ali registrando, cuidando dessas histórias, dessas memórias. Isso deixa a gente muito feliz. Porque... não é mais aquela coisa protocolar. Não é. A chance de entrar numa família, explorar os sentimentos que estão ali e contar a história delas. É viver, né? Viver. Viver aquele momento, viver todo aquele encanto. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Senão a gente vai ficar conversando aqui e são várias histórias, né? Você que está revendo a gente, nos ouvindo, passa pra gente redes sociais de vocês, como que as pessoas podem acompanhar o trabalho, conhecer essas e muitas mais histórias que tem lá. A gente... Birita Filmes, é só digitar no Instagram, no Google, acha também o site. E lá a gente compartilha também os nossos bastidores, né? E um pouco dos nossos trabalhos que a gente vem fazendo também, enfim. É só... A gente tá no Instagram e no site biritafilmes.com. Isso aí, acompanhar as novidades aí pro ano que vem, entrar em contato também pra poder... Você que vai casar, né? Já fica a dica, né? Fica a dica aí, é uma dica boa. Já fica a dica de hoje, você que vai casar, entre em contato com eles. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Amei receber vocês aqui. Obrigado. E desejar muito sucesso, cada vez mais sucesso, que cada vez vocês possam contar muitas e muitas mais histórias aqui. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade. Né? Nosso primeiro podcast, né? A gente vem, dá um nervosismo, mas muito obrigado pelo carinho, por acolher a gente aqui. Dividir um pouquinho do que a gente viveu. É. Porque realmente, se tivesse que falar, daria umas 5 horas. Verdade. Fica para um próximo episódio. Com certeza. Bom, obrigada. Obrigada, gente. Nós vamos ficando por aqui com mais um podcast do programa Cidade em Foco. Não se esqueça de compartilhar e de seguir as nossas redes sociais. Até semana que vem. Tchau, tchau. I was walking out one evening late.